assistir essa aula depois, né? Estou fazendo o possível, não sei se vocês vêm acompanhando isso, né? Mas eu estou deixando a aula no máximo no dia seguinte, disponível para vocês. Às vezes tem turma que eu consigo deixar até no mesmo dia, né? Depois de que termina o último horário aí das 10 horas da noite, eu já posto, que é para garantir que ninguém que, enfim, não tenha conseguido assistir no momento, perca aí o conteúdo. Então, vamos nós. Vou aqui para os slides. E acho que a gente falou sobre tudo isso na semana passada, quando a gente coloca que a cidade é um organismo vivo, ela é um organismo dinâmico, ela é como uma pessoa, ela nasce, ela cresce, né, se desenvolve ou não, assim como as pessoas, né, ela pode ficar estagnada, ela pode crescer, ela pode só crescer, ela pode crescer e se desenvolver, e ela pode também desaparecer, ela pode morrer, ela pode ser conurbada a outra cidade. Então, a gente está falando de um fenômeno cultural, né? A cidade, ela corresponde ao meio ambiente artificial, ela é uma invenção humana, ela é o resultado da nossa ação, né? Da ação antrópica sobre a natureza, e de acordo com a política de Estado que nós temos hoje no Brasil, onde está a nossa política de Estado sobre o urbanismo? Nossa política de Estado, obviamente, está na Constituição Federal de 88. Mais precisamente nos artigos, acho que vocês já têm eles decorados, né? Essa nossa quarta semana de aula, a gente já afirmou isso algumas vezes, no artigo 182 e no artigo 183. Então, são dois artigos, né, que constam dentro desse título sobre o urbanismo no Brasil, pela primeira vez, né, nossa primeira Constituição a tratar dessa forma. Ela nos traz esses dois artigos e, em resumo, em síntese, quando a gente espreme, né, faz um suquinho desse artigo 182 e 183, a gente vai encontrar esse sumo. Qual é a cidade que queremos? Ela é economicamente includente, ambientalmente equilibrada e socialmente igualitária. Então, acho que a gente falou sobre isso semana passada. Na hora em que vocês quiserem, por favor, falem, tá bom? Se não, a gente não falou, então, falou, mas eu fiquei com dúvida nisso, então vão aí, por favor, fiquem à vontade. Nós dissemos que a primeira vez que a gente falou em função social da propriedade foi em 34, que isso é um marco fundamental para que a gente tenha hoje esse princípio, que é o princípio basilar do urbanismo, né, o princípio da função social da propriedade urbana, né, toda propriedade urbana que não cumprir a sua função social, ela sofrerá, o sujeito proprietário poderá sofrer sanções, né, como a gente vai estudar aqui ao longo da disciplina, o IPTU progressivo no tempo, até mesmo uma desapropriação sancionatória, né, totalmente diferente, a desapropriação para fins urbanísticos daquela desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Então, 34 é um marco histórico interessante para nós, porque embora a gente ainda não esteja falando sobre esse urbanismo, embora a gente ainda não tenha na Constituição um título garantindo esse direito de habitabilidade, né, falamos sobre habitabilidade na primeira e na segunda aula, que é um conceito novo, né, que a gente está utilizando quando a gente fala sobre moradia, nem sempre a moradia é adequada, né, talvez a moradia do sujeito seja um barraco, talvez seja uma ocupação ilegal, o local onde ele tem a sua moradia, e quando a gente fala em habitabilidade, a gente está falando dessa moradia que é adequada, que garante a dignidade do sujeito. Então, em 34, essa função social da propriedade inaugurada, ela de certa forma abre um leque de possibilidades para que aconteça, para que se consolide o que acabou sendo protegido, assegurado na Constituição Federal de 88. Nós dissemos que no regime militar, né, no período de 64 até meados da década de 80, nós tivemos os primeiros movimentos da sociedade civil cobrando do poder público, até mesmo exigindo do poder público, né, melhores condições de vida na cidade. Nós sabemos que isso não é à toa, né, nós não vamos demonizar aqui o regime militar e dizer que, por culpa daquela forma de governo, eles não se preocupavam, a gente sabe que não é nada disso, vocês já devem ter lido o capítulo 1 do livro do José Afonso da Silva. Nós temos aí o resultado de um processo histórico, não é assim?
a partir da década de 50, finalzinho ali da década dos anos 30, 40, a gente já vai ter um incentivo ao processo de urbanização no Brasil, né, as pessoas sendo atraídas para irem para as cidades, um país que está tentando se modernizar desde o final da era Vargas, né, que está abrindo suas primeiras indústrias, que está investindo naquele modelo fordista de produção e que precisa de sujeitos para trabalhar nessas fábricas, nessas indústrias. Então, a cidade, ela passa a ser vendida, né, para o imaginário das pessoas como lugar do progresso, como lugar da oportunidade, como lugar do emprego. E aí muitas pessoas saem do campo, né, saem das áreas rurais em busca dessas novas oportunidades. O problema é que, na década de 50, quando finalmente o Brasil vai se tornar um país urbanizado, ou seja, existem mais pessoas vivendo nas cidades do que nas áreas rurais, nós não tivemos um planejamento adequado para aquela velocidade de pessoas, né, para a quantidade de pessoas que chegavam às nossas grandes cidades. Então, isso foi acumulando uma série de problemas sociais que a partir de meados dos anos 60, ou seja, vai coincidir com o regime militar, vai começar a trazer problemas de ordem social, econômica e política para o país, né? Um grande número de analfabetos, um grande número de doenças, mortalidade infantil elevada, o início de formação de favelas e periferização, a falta de emprego, o aumento da violência, e isso pressionou, de certa forma, o regime militar a tentar essas duas iniciativas, né, o Banco Nacional de Habitação, funcionando no sentido muito parecido com o que a Caixa Econômica Federal faz hoje, né, para o financiamento de imóveis e para a construção de imóveis populares, digamos assim, que trabalhava, né, juntamente com esse Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, que vinha nesse mesmo sentido, né, de gerenciar e de garantir aí, de oportunizar moradia para as pessoas que iam ali para o ambiente da cidade e acabavam, né, redundando, sucumbindo a ambientes periféricos. E aí eu deixei aqui para vocês essa afirmação de que foi muito importante a cobrança, a organização da sociedade civil ao longo dos anos 70, dos anos 80, né? Nós tivemos movimento tanto intelectual, que o exemplo mais interessante é esse evento aí da Quitandinha, né? O hotel lá de Petrópolis, em que esses intelectuais se reuniram e produziram um documento, né, que, enfim, serviu de base para a elaboração do que a gente só conseguiu fazer em 2001, né, o Estatuto da Cidade. Por isso que esse documento da Quitandinha, ele é considerado o pai do Estatuto da Cidade, né, porque ali muitos dos princípios que foram abraçados, né, que foram tratados lá na Quitandinha, acabaram repercutindo nessa lei que a gente vai estudar a partir da semana que vem aqui na disciplina. E, por outro lado, não somente os intelectuais estiveram nesse movimento, mas a sociedade civil como um todo, né? Eu destaco aqui, eu não, né? A Hermínia Maricato, a Raquel Ronick e o José Afonso da Silva. Eles destacam muito a atuação das ONGs naquele momento, né? Que lidavam com essas populações periféricas, com essas populações de favela, e a Igreja Católica, né? Porque em 1975, que é o ano, né, dessa campanha da fraternidade que traz como tema o uso do solo e a ação pastoral, mais de 70% da população brasileira se afirmava católica, né, era uma instituição, assim como ainda hoje goza de certo prestígio, né, e alcance social, mas naquele período ainda mais. Então, trouxe um olhar, aproximou a sociedade desse problema, né, para essa discussão de o que podemos fazer ou o que devemos fazer para garantir uma qualidade de vida melhor para as pessoas na cidade, e exigindo muito do poder público um papel de protagonismo, né, de conseguir garantir educação, saúde, né, de conseguir garantir a habitação adequada, e isso tudo vai reverberar nos anos 80, né, principalmente a partir de meados dos anos 80, o processo de redemocratização, com uma pressão sobre a então Constituinte, né? Então, veja que não é à toa, não foi assim, por força do acaso, que a Constituição de 88, ela nos traz esse título do urbanismo.
veja que é atendendo a um movimento social, uma repercussão que está ali girando, né, na sociedade desde os anos 60. Tanto é que, eu acho que é o próximo slide aqui que eu trago para vocês. Durante o processo de elaboração, né, da Constituinte de 88, a gente conseguiu levar uma emenda popular com mais de 160 mil assinaturas, né, organizadas, obviamente, a coleta dessas assinaturas por engenheiros, por arquitetos, por urbanistas do país naquele momento, que queriam pressionar, né, que diziam, olha, todos esses problemas que a gente vem vivendo nas últimas 2 décadas, especialmente, anos 60 e anos 70, são fruto da falta de planejamento urbano, e a gente só vai ter planejamento urbano se a gente tiver uma política de Estado, né, que reverbere em políticas de governo que consigam garantir qualidade de vida na cidade. E foi assim que a gente teve, então, essa garantia do direito urbanístico no nosso país. Então, nós não duvidamos que seja um ramo autônomo do direito, porque o artigo 24, inciso 1, trata dessa forma, né, traz lá o direito eleitoral, o direito penal e o direito urbanístico. A gente tem um capítulo dedicado à política urbana, como eu disse para vocês, né, o artigo 182 e o 183, e a gente tem como resumo dessa política de Estado, né, do país, no que diz respeito ao urbanismo, o cumprimento da função social da propriedade urbana, né. Estamos garantindo o urbanismo no Brasil na medida em que garantimos a função social da propriedade urbana. Pessoal, se eu não estiver enganada, eu acredito que foi aí que a gente parou, porque a gente debateu muito em cima dos vídeos sobre essa questão toda, e aí o que ficou de novo para a gente discutir hoje foi a questão das competências e da gentrificação. Eu estou correta? Até aqui a gente meio que fez uma retomada de conhecimento, e agora que a gente vai começar o conteúdo novo, entre aspas, é isso mesmo? Me digam aí, por favor. Foi, professor. Foi, né? Boa noite, okay. Profe. Não estava muito Boa lembrando noite, dessa parte, não, mas... aí, vamos que vamos. Tá bom, então bora... bora continuar aqui. Se tiver qualquer dúvida, vocês vão me falando, tá bom? Gente, quando a gente fala sobre política de Estado, acho que vocês, obviamente, vocês lembram disso, né? Uma política de Estado, ela tem aquele caráter, inclusive, mais legal, né? Normalmente passa-se por um processo legislativo, a gente tem a criação de lei, aquilo ali se torna algo que é nacionalmente assegurado, e para que a gente possa colocar em prática essa política de Estado, nós desenvolvemos políticas de governo, que são essas muito ligadas ao executivo, né, aos planos, aos projetos que vão sendo colocados em prática pelos sujeitos que estão ali exercendo o poder, para a garantia de que essa política de Estado ela seja efetiva. Então, quando a gente fala sobre competência, né, para garantir a existência do direito urbanístico no país, nós vamos ter competências específicas para cada ente, né, federativo. E isso aqui é muito importante, porque é um pouquinho da decoreba, e você sabe que aquilo que é decoreba tende a ser mais cobrado, principalmente quando a gente está falando do linguajar de concurso público. Então, foca nesse slide aqui, para você lembrar que o que é competência da União, do Estado e do município. Gente, é bem simples, eu acho que a gente não erra mesmo, sem precisar decorar, gente, se a gente usar o seguinte critério, a seguinte linha de raciocínio. No Brasil, nós vamos nos reger pelo princípio do localismo. Já falamos sobre isso em aulas passadas e sabemos que essa ideia de localismo significa que o local, ele se sobrepõe, ele é mais importante do que o regional ou nacional. Então, quando a gente, por quê? Porque quem conhece é igual, ele traz para perto de ti o conteúdo, né? Não vamos sair da abstração. Quem melhor consegue organizar a sua casa, quem melhor tem competência para dizer onde deve ficar cada um dos cômodos, dos objetos, do que você que mora nela, né? Você que construiu, você que planejou, você que alugou. Você aceitaria, né, que uma visita, uma pessoa que vai ocasionalmente na sua casa, chegasse e dissesse, mas por que você bota o sofá aqui? Você devia botar lá atrás, aqui não combina, aqui não é bom.
A vontade que você teria provavelmente era de dizer, oxe, tu nem mora aqui, como é que tu vai saber onde é que é o melhor lugar? Aqui é o melhor lugar porque é perto da minha TV, que é onde eu fico mais tempo, etc e tal. Então, usa essa linha de raciocínio para você entender por que é que no país, no Brasil, nós elegemos o localismo, ou seja, é o município quem vai ter o maior número de atribuições, né, o maior número de responsabilidades, inclusive, para garantir o urbanismo. Por quê? Porque a cidade, nós dissemos isso, né? Juridicamente, cidade se confunde com município, local onde a gente tem ali a existência do executivo, né? Do poder. Então, gente, obviamente, ninguém melhor do que as pessoas que moram no município, que moram na cidade, para dizer como é que ela deve funcionar, quais são as suas vocações, qual é a melhor forma de distribuição da população, qual o tamanho que os bairros devem ter, quais as áreas de circulação, qual o principal meio de transporte. Será que a gente vive numa cidade que talvez seja melhor investir em transporte fluvial? Né? Será que a nossa melhor rede de transporte acaba sendo o metrô ao invés de ônibus? Será que a gente precisa, na verdade, de muita ciclovia, porque se permite, as pessoas gostam, é comum que a gente circule dessa forma? Então, leve em consideração isso. O município, ele é o grande protagonista do direito urbanístico. Então, é por isso que o município, ele vai ser o grande responsável pela execução das políticas de urbanismo no nosso país. O Estado, tu leva para ti aquela coisa do Estado para o ponto de vista do regional. Então, é maior do que o município, e, portanto, ele vai cuidar dos fenômenos de conurbação. Acho que esse nome é muito comum no vocabulário de vocês, por a gente viver numa área conurbada, né? Você sabe que uma área conurbada é a área de municípios limítrofes, né, que estão tão ligados um ao outro, estão tão próximos que a gente não consegue mais dizer onde começa um, onde termina o outro. Então, a cultura das pessoas é muito semelhante, visualmente é tudo muito, muito próximo, muito padronizado. É a ideia aqui do nosso Crajubá. Né? Para quem vem de fora, isso é muito comum. Vocês devem ter parentes, né, que assim como eu, quando os parentes chegam aqui, ficam, nossa, mas onde começa o Crato, onde termina o Juazeiro, parece tudo a mesma coisa, a gente nem consegue perceber quando entrou em um, saiu no outro. Então, isso é um ambiente conurbado, e o Estado vai cuidar disso, o Estado vai se dedicar às regiões metropolitanas, às aglomerações urbanas, às metrópoles, o Estado vai ter gerência sobre essa estrutura macro, né, regionalizada. O município, inúmeras, a maioria das competências, né, das responsabilidades em função do princípio do localismo, e a união, gente, nós vamos pegar aquilo que é hipermacro, é mais macro do que simplesmente regional, é para o país inteiro. Então, é por isso que a gente está falando sobre a elaboração e a execução dos planos nacionais e regionais de ordenação do território. Então, o que é um plano nacional de ordenação? É como nós vamos organizar esse país, né, do ponto de vista territorial, geograficamente. Então, quem que vai pensar sobre isso? É a União, né? A gente vai instituir as diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo habitação, saneamento e transporte. E aí, quando a gente fala diretriz, pode interpretar como princípio, ou seja, a União vai criar esses princípios básicos, macro, que tanto as regiões metropolitanas, as aglomerações, os municípios, todos vão ter que se seguir, vão ter que se basear nelas, né? E vai legislar privativamente sobre desapropriação. Lembra que competência privativa e exclusiva, né? Então, a competência privativa, ela pode ser delegada, a gente não esquece isso. E quando a gente vai legislar aqui privativamente sobre desapropriação, a gente vai estar falando tanto, eu estou dizendo isso porque muitas vezes essa competência vai ser delegada para os estados. Então, vai legislar privativamente sobre desapropriações. Que tipo de desapropriação, né? Nós vamos tratar aqui na disciplina de 2 tipos de desapropriação. A desapropriação por interesse público, por necessidade pública, tipo essa obra aí, né, que a gente está vendo agora o governo do estado se dedicar, do anel viário, foi preciso desapropriar, né, algumas propriedades privadas para que a obra pudesse acontecer em nome de um interesse
social, um ganho que seria para todos. Então, isso não é uma desapropriação de caráter sancionatório, inclusive a pessoa vai ser indenizada pelo Estado, né, por conta disso. É diferente da desapropriação para fins urbanísticos, né, que aí já vai ter uma finalidade de cunho mais sancionatório. Por exemplo, quando a tua propriedade urbana não cumpre a função social e já se esgotaram todas as possibilidades de você se adequar, né? O Estado já tentou de várias vezes que você garanta essa função social à sua propriedade e você não faz isso. Então, a única alternativa que sobra para o Estado é te desapropriar. E aí, nesse caso, a gente não vai ter uma indenização, né? A gente vai ter aí o pagamento em títulos da dívida pública, né? Já vai ter um caráter em até 10 anos para que o Estado possa fazer isso. A gente vai ter uma aula específica para tratar sobre essas desapropriações, mas só antecipando um pouquinho do nosso conteúdo, para que a gente possa lembrar. Então, não esqueça, isso aqui vai ser importante, vai ser cobrado por nós aí nas nossas avaliações, essa questão das competências. Então, vamos lembrar da competência da União, toda aquela competência de caráter genérico. Vamos de novo? Os planos nacionais e regionais que vão ordenar o nosso território, é o território do país, é o território nacional, por isso que é a competência da União. As diretrizes básicas, ou seja, os princípios gerais para tratar de desenvolvimento urbano, de habitação, de saneamento básico, de transporte urbano, e legislar privativamente sobre desapropriação. Então, essas serão as competências da União. Como eu disse para vocês, os estados, eles vão tratar, né, principalmente dessa questão das conurbações. Então, é por isso que compete aos estados, então, a competência dos estados é de instituir região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. Então, não adianta a gente decorar isso se a gente não sabe a diferença, a conceituação de cada uma dessas espécies. Então, por isso que eu trouxe para vocês aqui no próximo slide, cada uma, o que significa isso do ponto de vista legal. Porque eu sei que na prática, acho que todos nós sabemos, né, o que é uma aglomeração urbana, uma região metropolitana, uma aglomeração urbana, porém, a gente precisa ter esse conceito. E aí a gente tem conceito legal e a gente tem também conceito doutrinário. Então, eu queria que a gente ficasse bem atento agora para compreender. Até aqui, tranquilo, gente? Até aqui nos ajudou o Senhor? Tudo certinho? Vem ajudando, porque se não ajudar... Oi, Pedro. Qual o nome da município que você falou? E os municípios que mais competência? Eu não estou conseguindo entender, Pedro. Eu acho que é melhor tu digitar. Teu microfone tá meio com um chiadeiro. Giana, eu ouvi, eu entendi que ela brincou, mas Pedro, eu não consegui entender, não. Tá, eu vou continuando aqui, mas aí eu vou já voltar no chat para ler, tá bom, Pedro? Porque eu realmente não consegui ouvir. Não sei se é porque minha filha tá chorando muito e eu tô com o choro da bebê aqui ao fundo, não sei se é por isso que eu não consegui entender. Mas, enfim, escreve aí que eu leio e já te respondo. Bom, gente, então, quando a gente for diferenciar essas três espécies, então a gente está falando de um gênero, não é assim? O gênero, o geral, é o fenômeno da conurbação, que a gente pode entender como essa união, essa ligação entre municípios, formando uma espécie de uma amálgama, né, de uma rede aí que acaba se dividindo nessas três espécies, de aglomeração, metrópole e região metropolitana. Vou começar pela aglomeração urbana. Gente, esse conceito ele está definido na Lei 13.089 de 2015, é uma lei bebê, é uma lei criança, né? Como vocês estão vendo, só tem 5 anos, o Estatuto da Metrópole, e ela vai definir a aglomeração como sendo o seguinte: quando 2 ou mais municípios limítrofes, eles têm uma complementariedade funcional, uma integração das suas dinâmicas geográfica, ambiental, política e social, isso é uma aglomeração urbana, né? Então, uma aglomeração, não esqueça, são 2 ou mais municípios que são limítrofes
e eles se complementam, como se a gente imaginasse aqui, né, um município que serve como dormitório, o outro que tem uma atividade mais comercial, que gera emprego, o outro que é um polo mais turístico, e tudo isso acaba sendo integrado de tal forma que a gente vai complementando a economia do outro. E o espaço ambiental, político, social é muito semelhante. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né, de um projeto de lei aqui de 2017, que quer criar a aglomeração urbana do Cariri Oeste, né, que seria Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Altaneira, Campos Sales, Salitre, Potengi e Tarrafas, né, um projeto que nem sei se já foi aprovado, inclusive preciso acompanhar, mas da última vez que eu tinha visto notícias sobre isso, vi que ainda estava sendo discutido. Mas, enfim, são municípios, se você pensar, o Antônio, quem é aqui do Ceará, né? Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Altaneira, Campos Sales, Salitre, Potengi, Tarrafas, tudo ali pertinho, né? Então, temos 2 ou mais municípios? Temos. Esses municípios apresentam uma complementariedade funcional, economia semelhante, né? Estratégias políticas semelhantes, meio ambiente natural semelhante, próximo, tem essa proximidade geográfica, política, econômica, social? Sim, temos. Então, nós temos aí a possibilidade da existência de uma aglomeração urbana. Tranquilo? Quando essa aglomeração urbana, gente, ela consegue exercer uma espécie de influência, né, sobre uma população, sobre uma região, influência essa que pode ser nacional ou regional, uma influência que pode ser política, né, ou social, ou econômica. Então, essa aglomeração urbana, ela passa a ser chamada de metrópole. E aí, a gente, do ponto de vista da legislação 13.089, quando a gente tem uma metrópole, a gente vai ter, então, uma região metropolitana. Então, seria o nosso caso aqui, né, da RMC, da Região Metropolitana do Cariri. Nós temos 2 ou mais municípios limítrofes compondo essa região, né, são 9, se não me engano, compondo aqui essa região. Eles têm complementariedade funcional, integração geográfica, política, econômica, e existe sim um polo de influência, né? Juazeiro do Norte exerce uma profunda influência, Barbalha exerce uma profunda influência aqui, Crato exerce uma profunda influência num campo que é regional. Então, essa metrópole, portanto, ela chega ao status de uma região metropolitana. Isso do ponto de vista legal, de acordo com a Lei 13.089. Do ponto de vista doutrinário, aí a doutrina de quem, Francilda? Então, Zé Afonso da Silva, Hermínia Maricato, Raquel Ronick, tem um outro aqui, até estava com o livro hoje à tarde dando uma lida, mas agora esqueci o nome dele, que é uma publicação excelente da Revista dos Tribunais. Recebi anteontem esse livro, vou até mostrar para vocês, baratinho e uma ótima aquisição. Mas, enfim, pego já, para deixar até de dica de leitura, de repente, para quem quer comprar material complementar. Essa doutrina, ela vai chamar de região metropolitana um conjunto de municípios, né, limítrofes, que tem aí essa continuidade urbana e que estão vivendo em torno de um município polo. No nosso caso, esse município polo é Juazeiro do Norte. E aí existem esses núcleos urbanos contínuos ou não, subordinados a um município, a influência desse município polo. Então, qual seria a grande diferença doutrinariamente de aglomeração urbana para a região metropolitana? Isso é pergunta de AV1, por exemplo, poderia ser, né? Acho que é interessante a gente lembrar desses conceitos, vou deixar até registrado aqui em aula, né? Porque às vezes a pessoa fica, nossa, eu tenho tanta coisa para ler, eu sei que todos nós somos muito ocupados, e às vezes acontece, né? Não é irresponsabilidade, não é nada. Simplesmente acontece a gente precisar estudar na véspera da avaliação, e aí tem um monte de aula para assistir, um monte de texto para ler, e a gente fica perdido no que é que deve dar foco. Então, isso aqui é uma coisa para você focar, para você observar, isso é importante. Então, qual seria doutrinariamente a diferença entre aglomeração urbana e região metropolitana?
metropolitana, já que ambos, né, são municípios limítrofes que têm proximidade econômica, social, política, que se complementam. Então, a grande diferença estaria no fato de que a aglomeração urbana, ela não tem esse município que se destaca, né, sendo esse polo de atração, a partir dos quais os outros, né, como se ele fosse o sol e os outros municípios ficassem ali circulando, dependendo, sendo diretamente influenciados por ele. Enquanto que a região metropolitana, ela tem esse município sol, né, a partir do qual os demais vão ali ficar girando em torno e vão procurar se submeter, né, a essa influência, porque ela, inclusive, traz ganhos para esses outros municípios. Então, vou voltar aqui no chat para ver se Pedro Henrique já digitou para eu poder responder. Como é o nome daquele princípio que a senhora falou, que é em detrimento dele, que o município tem... localismo. Pronto, Maria de Moraes já respondeu aí, né? Tá, é isso mesmo. Então, é só você lembrar, o local se sobrepõe ao regional e o regional se sobrepõe a esse nacional. Por quê? Porque cada um sabe de si, porque cada um sabe como que a sua casa ela pode funcionar melhor. No caso aqui, a nossa casa é a nossa cidade. Então, ninguém melhor do que quem mora em Juazeiro do Norte para saber quais políticas, né, quais ações, quais projetos, quais planos eles seriam mais úteis para a cidade. A união, ela estaria muito mais distante de nós e talvez ela nos propusesse projetos e planos que não condizem com aquilo que a gente realmente necessita. Então, é nesse sentido aí que a gente fala sobre localismo. E aí, gente, até aqui, tranquilo? Francilda. Oi, não, Jeane. Tá tranquilo nada. Não compreendi esse negócio de aglomeração urbana, metrópole e conurbação, porque para mim tá a mesma coisa. Não diferencia, Giana, a conurbação. Veja que a aglomeração urbana, a região metropolitana, elas são frutos da conurbação. Então, a conurbação é o pai e a mãe, a conurbação é o gênero. O que é conurbação? São municípios unidos, né? São municípios que formam um verdadeiro amálgama, né? Quando a gente procura separá-los, entendê-los, né? A gente não consegue, porque a gente já enxerga ali tudo juntinho. O conceito seria, né? Acabei de colocar aqui, é uma área extensa urbana formada por cidades em que um está ao lado do outro, de forma muito próxima. Pronto. Então, isso é uma conurbação. Aí você poderia me dizer assim, Francilda, que tipos de conurbação nós podemos ter? Aí eu digo para ti, a gente tem uma aglomeração urbana, quando a gente tem esse monte de municípios, 2 ou mais municípios muito próximos, unidos, complementares, contínuos, que tem essa complementariedade econômica e social, porém, não existe um município que se destaca, que é polo, que exerce influência sobre os demais. E nós temos uma região metropolitana quando nós temos esse conjunto de municípios que são próximos, que o limite deles é contínuo, que eles têm essa complementariedade econômica, social, política, porém, um deles se destaca como um polo de atração, a partir do qual os outros giram ali no seu entorno. Então, eu olho para uma região metropolitana, eu tenho um polo de atração. Eu olho para uma aglomeração urbana e eu não vejo esse polo. Então, olha para o exemplo na prática, região metropolitana do Cariri. Nós sabemos que a região metropolitana do Cariri, ela é influenciada por Juazeiro do Norte, né? Não tem muito, acho que não existe assim, eu sei que tem uma rixa, né? Crato e Juazeiro, etc. e tal, de uma perspectiva histórica, mas não há dúvidas, né, de que Juazeiro do Norte é esse grande polo aí de atração, né, Crato, Juazeiro, Barbalha, Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda, Santana do Cariri. Se você olhar para todos esses municípios, será que a gente não enxerga Juazeiro do Norte como um polo, a partir do qual, ou melhor, o próprio Crajubá, né, Crato, Juazeiro e Barbalha, como esse polo, né, que exerce influência sobre os demais? Beleza. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para esse projeto, né, de que a gente tenha uma aglomeração urbana lá nos outros municípios que eu dei o exemplo para vocês, né? Então, a gente não tem um município que se destaca, né, que exerce
influência sobre os demais, nesse projeto de aglomeração urbana do Cariri Oeste, né? Antonina do Norte, Araripe, Altaneira, Campos Sales, Salitre, Potengi e Tarrafas. Eles estão ali em nível econômico, político, social semelhante. Não tem um que é um polo que se destaca. Então, por isso seria uma aglomeração e não uma região metropolitana. E aí, do ponto de vista legal, nós podemos chamar a região metropolitana de metrópole, né? A metrópole seria essa grande região metropolitana. Então, se você for ver, Giana, na verdade, inicialmente parece confuso, parece que é difícil. Ai, meu Deus, eu tenho que decorar, mas na verdade é bem simples. Eu vou repetir novamente. O que é a conurbação? É esse fenômeno dessa ligação, dessa união de municípios, né, contínuos muito próximos. Estão ali, a gente não consegue determinar muitas vezes onde começa um e termina o outro. Beleza, tranquilo. Aí eu olho para essa conurbação, eu posso ter uma aglomeração urbana, quando esse conjunto de municípios, eles não têm um polo, né, que se destaca, a partir do qual os outros são influenciados e acabam desenvolvendo suas atividades econômicas e sociais, e eu tenho uma região metropolitana quando eu tenho esse polo, em que os demais municípios, eles acabam sendo influenciados, né, inclusive se beneficiando da existência desse polo de destaque. E essa região metropolitana eu posso tratar como expressão sinônima a metrópole. Então, seria isso. Iáscara. Então, a região metropolitana tem sempre um município com grande força econômica que domina os demais. Doutrinariamente, é isso, né? Vamos voltar aqui para o que nos diz a doutrina. Doutrinariamente, a região metropolitana, ela vai ter, em essência, olha aqui a palavrinha, em essência, esse fenômeno da conurbação, a partir de quê? De um município polo, né? Esse fenômeno consiste na existência de núcleos subordinados a um município sob a influência de um município polo. Então, sim, Iáscara, doutrinariamente nós podemos afirmar que sim. E por que eu estou dizendo doutrinariamente? Porque a lei, né, o Estatuto da Metrópole, ele nos traz aí uma outra compreensão. O Estatuto da Metrópole coloca a região metropolitana como sendo a metrópole, né? E a metrópole, o Estatuto da Metrópole define justamente como esse conjunto de municípios a partir do qual existe aí uma influência nacional ou regional. Então, é inquestionável a ideia de que existe, sim, esse polo de influência, esse núcleo que se destaca diante dos demais. Será que ficou claro? Professora? Oi. No caso, essa seria a grande diferença, né, da região metropolitana para a aglomeração urbana. Mas seria a única ou teria mais alguma outra que diferenciasse uma da outra? Essa é a principal, porque as demais são acessórias, né? Normalmente a região metropolitana ela tem uma população maior, normalmente a região metropolitana ela tem uma economia mais forte, um PIB mais elevado, né? Normalmente a região metropolitana ela vai ter um conjunto, uma rede, né, de estrutura, de serviços maior do que a da aglomeração, mas tudo isso é acessório, que é regra mesmo, enfim, elemento de diferenciação nato é essa questão da existência, sim, de um polo capaz de influenciar. Professora? Oi, Flávio. Então, a gente pode dizer que a conurbação ela só se encontra dentro da metrópole, certo? Não, a conurbação ela vai existir em qualquer um desses elementos, tanto a metrópole, quanto a aglomeração urbana, quanto a região metropolitana, porque a conurbação é o gênero. O que é conurbação? É uma série de municípios limítrofes, são municípios contíguos, são municípios muito próximos, né, que ocupam aí uma extensão urbana, que é difícil da gente definir onde que o território de um começa e onde o território do outro termina. Tem economias muito parecidas, né? Tem uma estrutura política muito semelhante. Então, a conurbação, ela é o gênero, né? O que é conurbação? Esses municípios próximos, esses municípios ligados, esses municípios formando esse amálgama. Agora, quando esse amálgama, ou seja, esse conjunto de municípios, ele não tem um município polo, né, que provoca essa influência regional ou nacional sobre os demais,
aí a gente tem uma aglomeração urbana. E quando a gente tem esse município polo, aí a gente tem uma região metropolitana. E se a gente tem uma região metropolitana, então nós dizemos que nós temos ali uma metrópole. Tranquilo? Perfeito, entendi. E aí, gente, mais alguma coisa para que eu possa continuar? Para não, né? Não quero sair jogando assim um monte de coisa, não. Vamos com calma. Se eu estiver dizendo que então, não. Diz aí, Welson, o que a gente repete mais um pouco? Vamos. Não, tá tranquilo, professora. Certo. Eu entendi que era não devemos continuar, mas não, vamos continuar. Então, bora lá. Gente, então, só ficou faltando a gente definir microrregião. E microrregião, você não tem como errar, assim, inclusive ela costuma nem aparecer tanto nessa questão de cobrança, porque microrregião é uma questão mesmo para geógrafo, praticamente, né? É uma questão para fins administrativos, né? Uma microrregião, a gente não precisa ter essa continuidade. A microrregião, ela está fora da conurbação. Valha-me Nossa Senhora, né? Tão bom que eu vinha para essa aula, tão ruim que eu estou voltando, então volta, rebobina. O que é conurbação? Esse conjunto de municípios limítrofes. Vamos visualizar aqui nossa região, gente, de Juazeiro para Caririaçu, nós não estamos pregadinho, emendadinho, né? De Juazeiro para Barbalha, para o Crato. Então, quando a gente fala nessa nossa região metropolitana do Cariri, a gente enxerga de forma muito clara essa proximidade do Crato para Missão Velha, Juazeiro para Missão Velha, né? Santana do Cariri, nós estamos aqui tudo emendadinho, tá tranquilo, tá favorável. São municípios que são assim, o limite, né, do outro, um começa, o outro termina. Pronto, é uma conurbação. Essa conurbação, como gira em torno de um município polo, que no caso é Juazeiro do Norte, é um tipo de conurbação que a gente chama de região metropolitana. Agora, quando a gente tem uma microrregião, a gente não precisa ter conurbação, ou seja, os municípios não precisam ser limítrofes, não precisam ser contínuos, não precisa ser um pertinho do outro, não. Porque o que a gente vai levar em consideração para criar essa microrregião, na verdade, vai ser os aspectos geográficos, aspectos de meio ambiente natural. Por exemplo, a mesorregião... A região do Cariri. Oi, não entendi. A região do Cariri? Pronto. Poderia ser a região do Cariri. Aqui no Ceará, as microrregiões, elas já foram definidas, né? A gente tem a mesorregião do Noroeste, do Norte, a região metropolitana de Fortaleza, a região dos Sertões, a região do Jaguaribe, o Centro-Sul, que é onde nós estamos, onde está localizada a região metropolitana do Cariri. Então, a região metropolitana do Cariri está dentro de uma microrregião, que abrange o quê? O Centro-Sul cearense. Por exemplo, Iguatu está no Centro-Sul cearense, mas não faz parte da nossa região metropolitana do Cariri. E a mesorregião sul cearense. E quem que fez essa classificação, né? Ela é feita de forma geográfica, pelo IBGE, né? Levando em consideração aí os tipos de paisagem, de clima, né? Então, é por uma questão, gente, de organização administrativa do Estado. E aí, administrativa do ponto de vista territorial, tá bom? Não é nem tanto político. Então, quando a gente fala sobre microrregião está fora do fenômeno da conurbação, né? Se eu peço para vocês assinalarem uma alternativa que não corresponde ao fenômeno da conurbação, aí eu boto lá na letra A, metrópole, na letra B, aglomeração urbana, na letra C, região metropolitana, na letra D, microrregião. Então, qual a alternativa correta? Microrregião. Por quê? Porque na microrregião não precisa ter conurbação. Não estou lidando com municípios limítrofes, não estou lidando com municípios contínuos. Eu estou lidando, na verdade, com municípios que têm características geográficas semelhantes, né? Administrativamente facilita aqui a divisão dessa forma. E o próprio IBGE se encarrega de contribuir, de fazer essa divisão, que no caso do nosso estado, né, no caso do Ceará, desde 2017, se não me engano, que nós temos essas microrregiões que eu coloquei para vocês, o Noroeste, o Norte, a região metropolitana de Fortaleza, os Sertões,
o Jaguaribe, o Centro-Sul e o Sul Cearense. Então, aí é por uma questão realmente de organização administrativa do Estado. Beleza de Creuza? Como diria Raulison, só o sucesso? Só o sucesso. Pronto, que ótimo, graças a Deus. Então, dando continuidade aqui, gente, o município, por que a gente falou de tudo isso, Francilda, que eu já nem lembro mais, valeu Nossa Senhora, porque a gente estava falando sobre as competências de cada ente federativo para garantir o urbanismo no Brasil. Nós vimos que a União fica com aquelas competências mais gerais, genéricas, né, de cunho nacional, ou seja, competência privativa para legislar sobre desapropriação, elabora os planos nacionais e regionais de organização, né, do território, vai pensar sobre transportes e toda essa questão do planejamento, dos princípios, das diretrizes, né, que vão tratar do que vai reger o país como um todo. Os estados vão ter competência para lidar com conurbação, ou seja, o estado vai tratar aí, vai ter competência para tratar de região metropolitana, de aglomeração, de metrópole, etc. E o município? Aí o município tem essa competência aí que está lá no artigo 30, né? Vai promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, é o responsável pela elaboração do plano diretor e o que é o instrumento básico, né, de desenvolvimento e de expansão urbana. Então, graças ao princípio do localismo, o município fica com a maioria, né, com a maior parte das responsabilidades para a garantia dessa qualidade de vida na cidade. O município, ele vai ordenar, né, ele vai planejar, ele vai controlar o uso do solo urbano, né? Então, aqui dentro do município de Juazeiro do Norte, quem é que é competente para tratar de parcelamento do solo urbano? Ou seja, loteamento, né, transformação de uma área rural numa área urbana, elaborar o plano diretor, tudo isso é competência do município. Por quê? Porque ele é um instrumento, né, devido ao localismo, que melhor vai entender, vai compreender essa realidade local, né, da própria cidade. Tranquilo isso, gente? As competências. Depois vocês voltem. É óbvio que vocês não vão sair da aula já entendi tudo, sei de tudo. Isso vai ser facilitado quando vocês abrirem a Constituição de vocês e vocês forem ler artigo por artigo, tentando memorizar essas competências. Aqui o que eu estou tentando fazer é tornar o negócio mais fluido, né, mais compreensível, para a gente simplesmente não decorar. Até aqui, tranquilo? Questão das competências? Eu vou, então, se está tranquilo, eu vou... Tranquilo. Tá. Então, eu vou deixar aqui para vocês o assunto que a gente acabou não terminando na semana passada, né? A gente vai ver rapidinho aqui esse vídeo sobre gentrificação. Ó, tô deixando o link aqui do YouTube, ele só tem 3 minutinhos, mas eu acho que eu queria que a gente pudesse assistir esse aqui e mais, só um momento. Acho que é esse mesmo. Acho que na semana passada, eu não sei se a gente conseguiu ver um que eu tinha deixado. Estou tentando encontrar aqui, só um momento. Eu tinha deixado o link também. Deixa eu ver se é esse. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. A vila era tida como maldita, né? Pronto, gente. Eu quero que vocês assistam esse aí que eu acabei de colocar, tá? Esse aqui, vocês comecem a assistir, mas a gente não vai ver até o final.
eu vou aproveitar enquanto vocês assistem esse de 3 minutos, que vai ser o obrigatório de hoje à noite. Eu vou ali acalmar minha bebê, eu não estou conseguindo mais me concentrar. Ela está chorando muito, 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 muito. Então, vocês assistam esse aí de 3 minutinhos. Quando acabar, se eu não tiver retornado, aí vocês comecem a ver esse do segundo link, porque esse eu ia deixar para vocês assistirem em casa depois, no momento assíncrono. Mas talvez eu vá precisar mais do que 3 minutos para acalmá-la ali, para que ela não fique nessa gritaria que eu não estou conseguindo me concentrar aqui com vocês, tá certo? Então, a gente volta em aproximadamente, são 19h30, a gente volta 19h40, tá certo? No mais tardar. Então, já venho, e aí a gente comenta esse conceito aí da gentrificação.
Pronto, pessoal. Deu certo? Deu tempo? E aí? Primeiro sim, né? Primeiro deu tempo, mas esse Pronto, outro ótimo. O documentário era só para que a gente não ficasse sem atividade enquanto eu resolvia que apagava esse incêndio. E aí, gente, deu para... O que vocês entenderam desse conceito de gentrificação? O documentário ele vai ficar para casa, tá bom? Porque seriam 16 minutos, é muito longo. Então, vocês deixam aí, fica contando como o nosso momento assíncrono da aula, tá certo? E aí, o que é que vocês entendem por gentrificação? Que seria este conceito que vai ficar aqui para a gente refletir. Eu entendi que é um processo social e político, até, mas não visto de com bons olhos, né? Onde tenta criar um centro de elite em certos ambientes, em certas cidades, né? Polos, assim, elitizados. E para isso eles usam de artifícios, como elevar os preços dos aluguéis, aquelas praças sem as sombras, para poder expulsar os mendigos e as pessoas de baixa renda que queriam ocupar aqueles ambientes. Bacana. Camila botou aqui, é como se fosse a expulsão da massa pobre. Gente, é a forma mais cruel da gente fazer reforma urbana em um país. Eu gosto de trazer esse conceito de gentrificação quando a gente fala sobre essa questão das competências, porque está tudo tão lindo na lei, né? A competência do Estado é cuidar das conurbações, a competência da União é garantir essas diretrizes, né, nacionais, tratar de desapropriação, o município vai fazer o plano diretor, parece que está tudo tão claro, que cada um sabe qual é o seu papel, e que tudo vai funcionar, e na realidade prática, né, nós estamos vivendo, esse é um fenômeno, enfim, ele vem de uma expressão, na verdade, inglesa, né, foi caracterizado inicialmente nos países de primeiro mundo, e é um fenômeno que atinge também a nós. Então, nada mais é do que uma reforma urbana. O que é a reforma urbana? É a qualificação do espaço urbano, ou seja, aquele espaço que ainda não era qualificado, ou porque faltava saneamento, ou porque as moradias não eram adequadas, ou porque não tinha rede de coleta de lixo, né, que realmente atendia às necessidades da população, ou porque não tinha asfaltamento, ou enfim, né, havia a necessidade de melhoria naquele espaço. Então, ele é alvo de reforma urbana, que precisa ser qualificado, nós vamos chamar de reformado nesse linguajar do direito urbanístico. E aí, reforma urbana é tudo que a gente quer no país. Reforma urbana é tudo que a gente precisa. Porque se a gente tivesse reforma urbana, a gente conseguiria transformar os ambientes periféricos em ambientes urbanizados e futuramente urbanificados. Porque tem periferia que nem sequer urbanizada né? Como a gente falou semana passada. É um espaço anômalo, nem é urbano, porque falta a presença do Estado, e também não é rural, porque tem aí toda uma estrutura de cidade permeando. Portanto, pessoal, reforma urbana é tudo que a gente quer, mas não a reforma urbana que exclui. Então, quando acontece o fenômeno da gentrificação, a reforma urbana ela acontece. Só que depois que o lugar está limpo, depois que o lugar está organizado, depois que o lugar está adequado, aquela população pobre que ali residia não vai gozar desses benefícios. E com a gentrificação, muito bem, Moisés, a gente acaba criando novas periferias. Aquele espaço que até então era periférico, ele é reformado, ele ganha em qualidade, ele passa a ser urbanizado, às vezes até mesmo urbanificado, só que aquela população pobre não se beneficia, ela acaba sendo expulsa para outras regiões cada vez mais distantes do centro urbano e, mais uma vez, retornando ao espaço de periferização. Então, aqui em Juazeiro eu vejo um exemplo clássico, eu vejo um exemplo muito claro quando a gente trata desse limite entre bairro Frei Damião e Jardim Gonzaga, né? Para quem conhece, existe uma área aqui que é limítrofe, é um negócio assim, essa rua aqui, ela é Jardim Gonzaga, a rua de trás já é Frei Damião, e a diferença é, assim, notória, é gritante.
O que foi transformado em bairro Jardim Gonzaga é o espaço em que existem muitas casas à venda, financiadas para uma população de classe média, média a classe média baixa. Então, são ruas que estão pavimentadas, em que existe saneamento, em que existe coleta de lixo. E a rua de trás, que se configura ainda, porque esse espaço era Frei Damião, né, vem sendo consumido, vem sendo abarcado por esse Jardim Gonzaga, até porque existe um preconceito, né, um estigma em cima do nome do Frei Damião. Nossa, morar no Frei Damião é perigoso, é uma área de violência, é uma área de periferia, e aí o que vai ficando como área periférica, sem ser Jardim Gonzaga, né, é o que ainda vai passar por esse processo de reforma. Então, a pessoa acaba sendo, os que até então moravam, não têm condição de adquirir essas casas, não acabam vendendo, muitas vezes, né, seus pequenos terrenos ou propriedades, né, urbanas, para esses construtores que já vêm, né, que como uma área de oportunidade, de crescimento urbano, e a gente continua esse fenômeno aí de expulsão, né, dos sujeitos pobres para as periferias, cada vez para espaços mais distantes e menos, onde está menos presente a figura do Estado. Então, eu sei que uma das equipes de parcial vai ficar com esse fenômeno da gentrificação, e aí, na parcial, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar mais, né, a partir da discussão que a equipe irá trazer. Mas não queria deixar, eu fico me sentindo, assim, culpada se eu ensinar para vocês, ou tentar ensinar, né, que eu acho que ninguém ensina ninguém, a gente aprende mutuamente, né, nessa troca aqui de conversa que nós temos. Eu ainda acredito em Paulo Freire, eu acho que a visão dele é a mais adequada, sim, né, ninguém educa ninguém, a gente se educa mutuamente nesse processo aqui de diálogo, mas eu acho que seria injusto falar sobre essas competências, né, sobre essa coisa linda que está na legislação e a gente deixar de observar o que é que, de fato, nos rodeia, né, e contribui para que, apesar de nós termos toda essa política de Estado, o que a gente viu hoje é o que está na Constituição Federal, essa divisão das competências está na Constituição, então faz parte da nossa política de Estado, porque é que ela acaba não funcionando. Eu me sinto na obrigação, né, de trazer essa reflexão crítica, porque quando eu ou vocês estivermos à frente de oportunidades em que a gente possa travar esse debate, a gente não pode ficar nesse mundo ideal. E aí, aproveitando que eu falei que uma das equipes de parcial vai ficar com esse tema, eu queria só, gente, que vocês, por gentileza, quem está aí no computador, acessasse a disciplina de Direito Urbanístico, aí no Unileão Digital, por gentileza, entra aí no Unileão Digital, e vamos ver o arquivo de parcial juntos, né, porque a atividade está cada vez mais próxima, a gente tem um feriado semana que vem, e eu acho que vocês podem aproveitar para estudar, né, para se organizar, e tá aí na aula 3, o último documento, tema e equipes. Vamos abrir, me diz se está faltando alguém, se está tudo certo. Por favor, vamos tentar deixar tudo ajustadinho hoje, né? Falta 10 minutos para a aula encerrar. E eu queria deixar essa parcial já no jeito. Vocês conseguiram abrir? Todo mundo abriu o documento, ou a maioria? Está na aula 3, o último documento. Parcial, temas e equipes. Vamos ver se está tudo certinho, por gentileza. Até para quem vai assistir depois... acompanhar também. Vou projetar aqui para vocês. A nossa tá ok, viu, professora? A de José Tá. Carlos. Ó, gente, equipe 1, justamente esse tema, gentrificação. Rebeca, Camila, João Vitor, Alexandre, Andressa, Ana Larissa e Lívia. Equipe 2, racismo ambiental. Nós vamos lidar com esse tema semana que vem, quando a gente falar sobre os princípios do direito urbanístico. Mas eu acho que eu comentei com vocês na disciplina de sustentabilidade, né, que esse racismo ambiental é a ideia de que os problemas ambientais do meio ambiente natural, eles acabam se concentrando nos ambientes mais pobres, e esses ambientes mais pobres acabam sendo normalmente de populações negras, quilombolas, indígenas, e que acabam recebendo todo o resultado dessa degradação ambiental da cidade.
Então, essa equipe aí é o Jagner, o Elson, Flávio, Adailton, Maria Clara, Joyce e Johanna. Equipe 3, origem das favelas no Brasil. Então, eu considero que desde a primeira aula a gente vem falando sobre esse fenômeno de periferização, né? A gente, historicamente, tentou construir aqui como é que essas pessoas foram cada vez mais expulsas dos centros das cidades para as periferias, e aí eu quero que vocês aprofundem, né? José Carlos, Romário, Antônio Patrício, Pedro Henrique, Carlos Eduardo e Moisés. A equipe 4, regime militar e urbanização no Brasil, a gente já tratou disso também na aula passada, hoje novamente, né, quando a gente fala sobre esse fenômeno de urbanização, que vai coincidir com esse momento de regime militar, política pública que foi tentada, né, ser implementada, né, como o Banco Nacional de Habitação, para tentar garantir moradia, né, já tentando se solucionar esse problema. Então, a equipe aprofunda e nos traz mais elementos sobre isso. Ficou a Ana Carolina, Wilder, Francisco Jardel e João Paulo Sampaio. Equipe 5, Revolução Industrial, Urbanização e Fases do Urbanismo na Europa. Foi nossa primeira semana de aula, então tentem não repetir aquilo que a gente já trouxe, né? Vamos tentar aprofundar, de repente, nas pesquisas que vocês farão, naquilo que não deu tempo a gente comentar aqui nas aulas, né, as curiosidades. Então, a questão da Revolução Industrial, que é o pontapé inicial, é o marco de origem do fenômeno da urbanização no mundo, né, essas fases do urbanismo que a gente tratou, o sanitarismo, o estético, o social, quais são as características de cada um deles, né, vamos focar nisso, Ana Flávia, Rose, Patrícia, Mirelle, Fernanda, Viviane e Maria de Moraes. A equipe 6, essa história da função social da propriedade urbana, nós também tratamos de forma tímida, né, inicialmente hoje, dizendo que essa ideia de função social da propriedade surge na Constituição de 34, mas se alicerça como princípio basilar, fundamental, né, nessa Constituição Federal de 88, e aí o que é que ela significa? Semana que vem a gente vai falar sobre os princípios, né, do direito urbanístico, e a gente vai tratar especificamente sobre esse princípio da função social da propriedade urbana, e vocês vão aprofundar naquilo que não dá tempo a gente falar aqui no momento virtual. Thalisson, Giana, Keliana, Érica e Natasha. E a última equipe, Seca, Campos de Concentração e Favelas em Fortaleza. Gente, esse aqui é o meu tema favorito, não nego, Professora, porque foi uma tentativa da gente... Oi? Silda, essa equipe aí é a nossa, já é a 5, os membros dessa equipe. Já é a 5? Como assim? Nós, os membros que a senhora colocou na 7, são os mesmos da 5, da equipe 5. Ah, então, gente, beleza. Então, só para que eu possa entender, tem alguém sem equipe, todos estão contemplados, e a Eu ainda não vi meu nome, não. Flávio, você está em que equipe? Então, tá eu, já, Equipe o Elcio, Adailton. Qual é o número? É a 2, né, no caso? Aqui teu nome, depois de Welson, Flávio. Adriana, professora. Adriana é para estar em qual? Não sei. Eu me matriculei recentemente, da aula passada para cá, então provavelmente eu não estou em nenhuma equipe. Ah, entendi. Então, Adriana, eu acho que é a que tem menos componentes é a equipe 4 e a equipe 6. A equipe 4 com esse tema do regime militar e urbanização no Brasil, e a equipe 6, que é essa da história da função social da propriedade. Pessoal, vocês podem recepcionar a colega? A equipe 6. Ou a equipe 4? Deixa eu ver se alguém está falando aqui no chat, né? Que eu estou com o documento aberto. Pronto, pode ser na equipe 6. Então, Adriana, se considere na equipe 6, tranquilo? Qual vai ser a sua equipe? É essa aqui que vai tratar sobre história da função social da propriedade urbana. Quando vocês me mandarem o documento, pessoal, vocês sabem que essa parcial tem 2 momentos. 10 minutos de explicação, né, de exposição,
ao vivo na aula e o envio do mapa, do que eu estou chamando de um resumo, uma síntese, né, que vocês vão produzir aí em poucas laudas sobre o que vocês pesquisaram. Aí vocês coloquem o nome completo de todo mundo. Mais importante para a questão da nota não é isso aqui, mas é o documento que vocês vão me enviar por e-mail no dia da parcial. E aí lembra de colocar o nome dessas pessoas que estão sendo inclusas agora. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Ficou sem equipe? Não, Francilda, vai resolver, mulher. Ela tá doente, é tua bebê, ela tá chorando muito. Não, mulher, porque hoje ela não dormiu, sabe? Ela sempre dorme e aí hoje ela não dormiu e ela não aceita mamadeira. Oh, meu Aí, Deus, ela tá aqui morrendo de pena. Gente, e a equipe 5, que está com o mesmo tema da equipe 7, vocês escolham, tá certo? Ou vocês fazem com esse tema 5 ou 7, que às vezes você já começou a pesquisar, né? Enfim. Então, se por acaso vocês podem escolher aí entre o tema 5 ou o tema 7. Eu já dei a deixa, né? Que eu acho o 7 mais interessante, porque acaba regionalizando a discussão, mas vocês fiquem à vontade. Tá bom, gente? Tranquilo? Beleza? Tranquilo, professora. Tá bom, gente. Então, hoje eu vou terminar 5 minutinhos mais cedo, porque realmente eu tô aqui numa sinuca de bico. Mas semana que vem, se Deus quiser, vai ser mais tranquilo, tá bom? Se cuidem. E, ó, por favor, não deixem de assistir a palestra amanhã da Hermínia Maricato, tá? Que eu tinha comentado com vocês semana passada. Eu vou já divulgar novamente no Instagram. E, enfim, imperdível, tá? Beijo, boa Professora, noite. Oi. eu respondi o e-mail da professora lá, viu? Tá ótimo, beleza. Eu te respondo até o final da semana. Tá bom. Ah, Ei, tchau. Francilda. Oi? Francilda, e aí minha situação, eu faço o quê? Diz rapidinho. Qual é a tua situação, Érica? No TCC, eu faço o quê? Não, TCC aqui não, né? Que aqui é direito urbanístico. Mas eu vou te dar um retorno ainda hoje. Eu tô lembrada que é a questão de que era uma pesquisa de campo e tal, mas eu falo contigo no WhatsApp. Prometo, tá bom? Ainda hoje. Tchau, gente. Boa noite.